Mais um exercício resolvido e aqui eu vou esboçar no domínio do tempo e no domínio da frequência a corrente em um resistor, capacitor e indutor, considerando que é aplicada nestes elementos essa tensão alternada V de t igual a 10 cosseno de 2t. Este aqui foi um exercício diferente que eu resolvi trazer aqui para explicar alguns conceitos relacionados com corrente alternada e também relacionar domínio do tempo, domínio da frequência, mostrar no gráfico, fasor, impedância, vários conceitos assim que eu nem sonhava ter quando eu estava fazendo engenharia. Então aqui você vai poder ver, assistindo esse vídeo, vai poder aprender bastante coisa. Olha só, vou começar pelo resistor. Imagina, primeiro caso, vou desenhar mais para cá, ó, um resistor de 2 ohms. Aí, eu aplico no resistor essa tensão aqui, ó, V de T. Desenhar menor aqui, ó, V de T. E eu vou esboçar em um gráfico a corrente I de T que vai passar pelo resistor. Começando pelo resistor, porque o resistor é o caso mais simples, o caso em que na corrente contínua e na corrente alternada, a ideia é mais fácil de fazer essa transição. Olha só, aqui de um lado, do lado esquerdo, eu vou esboçar gráficos no domínio do tempo. Vou escrever só tempo mesmo. Tempo. E aqui frequência. Então olha só, como que fica a tensão neste resistor, esboçando primeiro a tensão. O que acontece? Se eu colocar aqui no eixo horizontal o tempo, na verdade, ao invés do tempo, vou colocar o ômega t, porque o ômega t vai ser um ângulo. O que é o ômega t? O ômega t é 2 vezes o t, ou seja, justamente o que aparece dentro do cosseno. Aí eu vou colocar aqui algumas marcas, a cada 90 graus, vou colocar uma marca aqui. Aí, vou começar esboçando aqui essa tensão. Tensão eu costumo esboçar em azul. Como é um cosseno, começa aqui no máximo de tensão. Aí varia assim. Opa! E a partir daqui, esse cosseno ele começa a se repetir. Aí vai fazendo assim. Pronto. Aí como que fica a tensão? A tensão não, a corrente. Ó, em azul eu vou colocar aqui, ó, V significa a tensão que é aplicada no resistor. E no mesmo gráfico vou representar a corrente. Para o caso do resistor, o que vai acontecer é que a tensão, eu vou dividir ela por 2 e a corrente vai ser o resultado disso. Então, aqui no começo, por exemplo, no começo dos tempos, aqui em t igual a 0, se a tensão é 10, se a tensão vale 10, a corrente vai valer 10 dividido por 2, vai valer 5. Vai estar na metade aqui, ó, se eu usar a mesma escala para tensão e corrente. Aí eu vou ter algo assim, ó. Começa no máximo, aí passa pelo zero também, aí aqui, ó, enquanto aqui vai ser menos 10, aqui vai ser a metade, menos 5. Aí eu vou fazendo isso aqui. Essa aqui vai ser a curva referente à corrente I. Legal? Agora eu vou fazer o mesmo para o quê? Para um capacitor. E o capacitor, eu vou escolher um capacitor de qual capacitância? Eu vou escolher um capacitor de uma capacitância 1/4 de farad. Vou explicar depois por que este valor de capacitância. Aí novamente vai existir aqui, ó,
V de T e I de T. E eu vou fazer o que eu fiz para o resistor. Eu tenho aqui, ó, o gráfico, eixo horizontal e eixo vertical. Aí repetindo aqui as marquinhas aqui. 5, 6, 7, 8. Tá. Aí a tensão novamente vai ser a mesma. Vai ser 10 cosseno de 2t. Então, ela começa no valor máximo. Aí diminui para 0. Aí chega no 0, ela começa a ficar negativa, a tensão. Aí quando chega em menos 10, aí ela começa a aumentar até vai para 0. Aí vai para o valor máximo de novo, o mesmo que acontece aqui em cima. Eu estou aplicando a mesma tensão. E é uma tensão periódica. Você vê que a partir desse ponto, essa tensão começa a se repetir. Claro que aqui é um esboço, né? Então não vai ficar exatamente no lugar que deveria. Mas, como que vai ficar a corrente? Aí aqui vem uma diferença fundamental, um detalhe fundamental que não existe aqui no caso do resistor. É o quê? Que no caso do capacitor e também no caso do indutor em corrente alternada, vai existir uma diferença de fase entre a tensão e a corrente. Olha só, observe só o capacitor, a situação aqui. O capacitor ele tinha uma certa tensão e essa tensão foi diminuindo aqui. Se foi diminuindo, significa que carga foi saindo. Aqui, ó, a tensão com mais em cima significa que carga positiva em cima. Se a tensão foi diminuindo, significa que carga positiva foi saindo daqui. Carga positiva saindo daqui significa o quê? Uma corrente negativa. Se eu coloquei uma seta para baixo, a corrente saindo significa corrente negativa. E como que seria o gráfico dessa corrente? Seria justamente começando negativo aqui, ó. Aí ia fazer assim, aí ia chegar aqui no menor valor possível, aí uma hora ia chegar em zero, aqui ó, zero de corrente. Zero de corrente significa o quê? Aqui a tensão, ela estava diminuindo e passou a aumentar de novo. Isso significa zero de corrente. Aí aqui vai o mesmo formato de onda, só que adiantado. Esse detalhe é importante. Aí eu vou fazendo isso aqui, ó, é uma corrente periódica. Vou colocar aqui, ó, I. E este detalhe aqui, ó, o que acontece com a tensão acontece antes para a corrente. E por isso que é dito que a corrente em um capacitor, em corrente alternada, ela está 90 graus adiantada. Por quê? Como assim adiantado? Adiantado, quando você adianta alguma, por exemplo, uma tarefa que você tem para fazer, significa que ela estava agendada para algum certo instante, alguma hora que você ia fazer, aí você traz para antes. Ou seja, aí aqui você considerando que isso aqui é uma linha do tempo, sendo aqui ó, 0 e aqui o tempo vai aumentando, para a direita o tempo vai aumentando, se você traz essa curva para a esquerda, ou seja, você traz para antes, então você adianta. Por isso que se diz que no capacitor a corrente está adiantada em relação à tensão, porque o gráfico vem antes. É fácil fazer uma confusão com relação a isso, que você pensar assim, adiantado quer dizer que está na frente, então o gráfico tem que ir para frente. Não, quando você adianta uma coisa, significa que você traz para antes, você faz antes do que você iria fazer a princípio. E é o que acontece com a corrente. A corrente, olha só,
enquanto a tensão ela só atinge esse valor zero pela primeira vez aqui neste ponto, a corrente não, ela já está adiantada, ela já começa aqui no valor zero. É assim que você deve entender essa questão de adiantamento. Aí, de forma similar, existe o indutor. O indutor aqui eu vou escolher um indutor de indutância 1R. Eu estou escolhendo esses valores aqui, 1/4 de farad, 1R, justamente para que a amplitude da corrente fique metade da amplitude da tensão. Então, da mesma forma que aqui, ó, a tensão ela está com a amplitude 10 volts e a corrente amplitude 5 volts, 5 amperes na verdade, aqui também a ideia é fazer uma comparação parecida. Aqui uma tensão com amplitude 10 volts e a corrente com amplitude 5 amperes. Aí eu escolhi o 1R para a indutância, pensando nisso também. Tá, aí eu vou colocar aqui uma tensão V de T no indutor. E se essa tensão variar conforme o tempo na forma de uma tensão alternada, o que vai ter? Vai ter uma corrente alternada pelo indutor, I de T. E eu vou esboçar isso aqui também. Aqui, ó, ômega T. Então, eu vou fazer novamente as marcações de 90 e 90 graus. Então, aqui, ó, 90, 180, 270, 360 e assim por diante. 6, 7, 8. Tá. Aí, a mesma tensão, a mesma forma de tensão. E como que vai ficar a corrente? Olha, para o caso do capacitor, a corrente estava adiantada em relação à tensão. Por isso se diz que a capacitor adianta. Para o caso do indutor, o que acontece é o contrário. Também vai ser 90 graus, só que a corrente vai estar 90 graus atrasada. Aí, ou seja, a corrente ela vai estar 90 graus, só que depois. Quando você atrasa alguma tarefa, assim, na sua rotina, significa o quê? Que você faz ela depois do que você tinha pensado em fazer. Você mandou para frente. Mandar para frente neste gráfico significa mandar mais para a direita. Eu estou usando a minha direita, não sei o que vai sair na câmera aí, mas, ou seja, eu pego a curva vermelha aqui neste caso, ela vai estar 90 graus para a direita em relação à curva azul. Então, olha só, a corrente aqui, no caso, ela vai começar em zero também, só que, ao contrário do capacitor, ela vai começar subindo. Aí atinge o valor máximo, vem para o valor zero. Aí aí diminui até o valor mínimo e vai até o valor zero. Aí vai fazendo isso. E isso aqui, ó, I corrente vermelho e tensão em azul. Aí você observa o quê? Aqui, ó, a corrente está 90 graus depois. 90 graus depois significa 90 graus atrasada. Atrasada. Tá. E a amplitude, como eu falei, vai dar na mesma situação do capacitor e do resistor. A amplitude da tensão 10 volts e como eu escolhi o indutor para ser 1R, a amplitude da corrente vai ser 5 amperes. Aí agora eu vou expressar essa situação aqui, o correspondente disso, em termos de fasores, ou seja, no domínio da frequência, aqui no lado direito, aqui, ó, por isso que eu escrevi aqui frequência. O que acontece? Primeiro para o caso do resistor, se eu tenho V de T
igual a 10 cosseno de 2t, significa que no domínio da frequência eu tenho um fasor, que vai ser um número complexo, assim na horizontal, porque é 10 cosseno de 2t mais a fase zero. Fase zero é na horizontal. E colocar aqui, ó, V chapéu. Junto com isso, eu tenho o fasor corrente. E o fasor corrente ele vai estar alinhado com o fasor tensão. Aqui você vê, ó, que no domínio do tempo, a diferença entre a tensão e a corrente é apenas a amplitude, ou seja, quão alto a variável vai. Você vê que uma não está defasada em relação à outra. Aí, este fato é expresso no domínio da frequência através de o fasor estar alinhado. Por isso, estou até desenhando em cima aqui, ó, e chapéu. Aí aqui, para o capacitor, como que isso funciona? Olha, eu vou ter a mesma tensão, vou até procurar colocar alinhado aqui, ó, mesma tensão, e o capacitor, ele vai ter um fasor corrente que vai ter a mesma magnitude. Observe que aqui no resistor eu coloquei, ó, fasor tensão de um certo tamanho e o fasor corrente metade do tamanho. Por quê? Aqui é 10 e aqui é 5. Aí você vê, o tamanho do tamanho desse vetor do fasor aqui é a amplitude da variável. Aí aqui, o tamanho do fasor corrente também vai ser a metade, só que não vai estar alinhado. Vai estar o quê? Vai estar para cima. E por que vai estar para cima? Porque aqui, na representação de fasor, eu represento esse 90 graus adiantado assim, ó, 90 graus no sentido horário. graus. E agora, para completar, né? Como que fica para o indutor? Olha, para o indutor eu coloquei a mesma tensão. Se é a mesma tensão, no domínio da frequência vai ser o mesmo fasor aqui. E o fasor corrente, aqui neste caso, ele também vai ter a mesma amplitude, o mesmo módulo. Ou seja, vai ser um vetor do mesmo tamanho. O que vai mudar aqui vai ser a orientação dele, o ângulo que ele vai fazer com o fasor tensão. Aí, olha só, aqui é 90 graus atrasado. E o atrasado no diagrama de fasor aqui, ó, no plano complexo, onde eu estou representando os fasores, significa eu colocar 90 graus depois, ou seja, 90 graus no sentido horário. Aqui, ó, porque aqui, ó, aqui sentido anti-horário é o sentido positivo. Sentido horário é o sentido negativo. Vou até colocar de preto aqui, ó. Então, se é 90 graus atrasado, rotaciona para cá. É assim que é essa representação. Uma coisa está ligada com a outra. Isso que eu quero deixar claro. E como que entra a ideia de impedância nisso? Olha, a impedância é um número complexo que, para o caso do resistor, vai ser a própria resistência. Aí eu vou ter aqui, ó, Z igual a R, que vai ser o quê? 2 ohms. 2. Só que o 2 é um número real, e todo número real é também um número complexo com argumento 0 graus. Então, olha só a informação que está neste Z igual a 2 com argumento 0 graus aqui em ohm. Como você deve entender isso? Você deve entender que, considerando aqui uma expressão, aqui, ó, eu tenho V, fasor V igual a Z vezes I, ou de forma equivalente, fasor I igual a fasor V dividido por Z. Então, para obter o fasor I, eu pego o fasor V e divido por Z. Aí, ao dividir por Z, o que vai acontecer? Eu só vou dividir o fasor V pela metade.
e o ângulo não vai mudar porque aqui é 0 graus. Está tudo aqui. Agora, como que fica essa ideia de impedância para o capacitor e para o indutor? Olha, observando as palavras resistência e impedância, você vê que elas são parecidas porque resistência está associado a resistir e impedância está associado a impedir. Só que impedância e resistência têm significados bem parecidos. E, de fato, impedância é uma forma de estender a ideia de resistência para o domínio da frequência. Dar essa possibilidade de ideia aqui para o capacitor e indutor. Qual que vai ser a diferença para a resistência? A diferença é poder colocar essa informação do ângulo que vai ser acrescentado. No caso aqui, ó, para a corrente foi acrescentado 90 graus, aqui foi diminuído 90 graus. Vou colocar aqui, ó, 90 graus. Vou colocar em preto, né, para combinar. Aí, para o caso do capacitor, a impedância é 1 sobre J ômega C. E é justamente por isso que eu escolhi C igual a 1/4. Porque se eu pegar aqui ômega igual a 2, colocar ômega igual a 2, C igual a 1/4, vai dar menos J2. Só que menos J2, isso é quanto na forma polar do número complexo? Isso é 2 com fase menos 90 graus. Então você observa aqui, ó, pegando nessa divisão, aí essa representação geométrica deve agora fazer mais sentido. Por quê? Primeiro, o 2 significa que o tamanho do fasor, o módulo, vai ser a metade, e este 90 graus, como você está dividindo por um número complexo que tem argumento menos 90 graus, quando passar para cima vai ficar 90 graus. Ou seja, significa adicionar 90 graus. Ou seja, rotacionar 90 graus no sentido anti-horário. E da mesma forma, para o indutor, eu escolhi aqui, ó, a indutância 1R justamente para que a impedância fique J ômega L igual a J2. Ou seja, tudo módulo 2. 2 menos J2 e J2. E o J2, ele, na forma polar do número complexo, é 2 com fase 90 graus. Que a diferença para a impedância de cima é o sinal aqui no ângulo, né? no argumento da impedância. E como aqui vai ser o ângulo tem sinal contrário, aqui significa que a corrente vai estar rotacionada em relação à tensão no sentido contrário do que ela foi rotacionada aqui. Então, assim, são muitos conceitos que eu demorei para entender sobre corrente alternada, impedância, fasor e tudo mais, regime permanente senoidal. Então, se você assistiu até aqui e diz aí o que você achou. Se você tem dúvida em algum exercício, pode mandar como sugestão aí, eu vou avaliar, vou ver o que mais agrega valor. E eu agradeço a atenção e até a próxima.